Transformação. Você quer mudar de vida, você quer mudar o seu status quo de hoje, isso vai exigir de você não só vontade, não só sonhos, não só desejos, vai exigir uma verdadeira ruptura. Se você quer mudar a pessoa que você é hoje, se você quer mudar o estado em que você vive hoje, você tem que romper com a pessoa que você é hoje e começar a viver uma vida da pessoa que você quer se tornar. Isso tudo nós vamos falar sobre como e o porquê isso acontece com você. Bom dia, Anderson. Bom dia, meu irmão. Tudo bom? Tudo bem com vocês aí do outro lado? Pô, transformação, né, cara? Se a gente pensar, o mundo, ele vive em constante transformação. Se a gente olhar lá para trás, né, a gente vivia numa época em que acesso à internet não existia. Eu estou falando de uma época mais recente, da nossa época aqui, né? A gente vai falar que os carros eram bem menos tecnológicos do que são hoje. A gente vai pensar aqui que talvez a forma como a gente se comunica, a forma como a gente se relaciona com as pessoas era completamente diferente. Nós vamos pensar aqui que o modo da gente olhar para o mundo era diferente. E isso eu estou falando do passado recente, né? Há poucas décadas atrás. Se a gente for olhar para séculos, aí nós vamos ver transformações absurdas. E o mundo, ele vai mudando, né, Emerson? Muitas coisas vão acontecendo e a gente vai se adaptando a tudo isso. Mas é uma constante transformação. A gente olha para o mundo de hoje, muita coisa mudou. Agora é curioso, porque outras permanecem do mesmo jeito. Se a gente olhar, por exemplo, para a sala de aula, para a forma, o modelo de ensino do país, ele é exatamente o mesmo, né, cara? Se tivesse uma pessoa que... Essa pessoa, ela ficou em coma, sofreu um acidente, ficou em coma durante, sei lá, 30 anos. Vamos imaginar que isso aconteceu. E aí, quando essa pessoa acordou, talvez ela pegue ali um telefone, celular, ela vai olhar para aquilo, ela vai ficar louca com aquele negócio. Mas se ela entrar numa sala de aula, vai perceber que a sala é exatamente a mesma de 30 anos atrás. Porém, a gente vai crescendo, evoluindo com tudo isso, e se nós também não nos transformarmos, a gente acaba deixando de existir. E aí eu não falo fisicamente, mas a gente acaba deixando de estar conectado com as coisas da forma como elas estão. Se a gente olhar para Kodak, né? Kodak. Putz, a Kodak era uma potência da câmera, né? Das fotos. Era uma empresa referência. Kodak Blackbuster, né? Eu não sei se as pessoas sabem, cara, mas eu não sabia dessa informação, que a Kodak foi quem criou a máquina digital, cara. A Kodak criou a máquina digital, só que ela não queria perder o domínio da coisa da foto. Ela acreditava que esse negócio da máquina digital ela poderia atrapalhar isso, né? A sua posição ali de top number one naquele negócio. E aí ela sentou em cima da máquina digital, quando aí veio a Sony, quando veio a Canon, outras marcas e começaram a trabalhar forte nisso. Até que a Kodak morreu. Então é isso que acontece quando a gente para de acompanhar essa transformação, quando a gente para de se transformar. Se a gente olhar para pessoas que são casadas hoje e a época que eram solteiras, essas pessoas provavelmente se transformaram, né? Hoje. Pessoas que, de repente, sei lá, não tinham um vínculo religioso, talvez, a partir do momento que encontraram isso, né? Tiveram esse alinhamento aí de espírito, corpo, alma e tal, se transformaram também. Então, assim, tem várias formas da gente se transformar. O mundo vive em transformação, a natureza, os oceanos mudam, os rios mudam de lugar, as paisagens vão mudando com o tempo. Então, tudo está em transformação, né, cara? É isso. E você tocou num ponto interessante. Quando você casa, existe uma transformação. Quando você tem filhos, né? Para quem já tem filhos, existe uma transformação. Exige-se uma transformação, mínima que seja, mas exige-se, né? Se você está ganhando peso, tem uma transformação ali, né, na sua disposição. Se você está perdendo, também tem uma transformação. E o interessante, Anderson, é que se você parar para pensar, você sempre vai estar em transformação. Ela pode ser intencional ou não intencional, né? Como, Sim. por exemplo, você ganhar peso. Você pode ganhar peso sem ser intencionalmente, né? Começa a comer, não se percebe, começa a ganhar peso. Outras, intencional, como foi o meu caso aqui de me tornar pai, de constituir uma família, foi algo intencional, né? Aquele processo de conhecer a minha esposa, de pedir em casamento, né? Pós-casamento, definir ali mais ou menos a data em que nós gostaríamos de ser pais. Então, isso foi intencional. A gente planejou essa transformação. Mas tem outras que não, né? Tem outras que simplesmente acontecem, uma perda de emprego, uma doença, e você tem ali a sua vida transformada subitamente. E isso é importante você ficar atento. Tanto as transformações, você que eu digo que está nos assistindo, tanto as transformações intencionais quanto as não intencionais, você pode se preparar para elas, e a gente vai falar sobre isso agora, né, Anderson? Perfeito. Fala aí, como é que a gente começa esse processo de transformação intencional? Cara, a gente precisa primeiro se entender. Nós falamos no mundo dos negócios da tal da análise de SWOT, né? A gente fala sobre identificar para onde a empresa vai, como é que a gente
ganha mercado, como é que a gente cresce? A primeira coisa que faz é, opa, peraí, a empresa precisa identificar em que cenário ela está inserida. Então, é uma fase de autoconhecimento da empresa para poder traçar aí os planos daí para frente. Com a gente, a mesma coisa. Primeiro passo para uma transformação, porque assim, você pode decidir não se transformar. Opa, eu vou ficar aqui onde eu estou. Só que, lembra do caso da Kodak, ele vai acabar acontecendo com você invariavelmente. Você já percebeu que, de repente, no seu ciclo de amizades, você está ali confortável na mesma posição, brincando com as mesmas brincadeiras, agindo da mesma forma, e você já percebeu que, de repente, seus amigos começaram a se distanciar? Eles começaram a ir para uma outra esfera, para um outro patamar, brincar de outras coisas, né? Partiram para outros desafios, e você acabou ficando naquela posição, é porque provavelmente você não procurou a transformação, ao contrário deles. Então, ela é um passo necessário para a gente continuar evoluindo nesse mundo. E aí começa pelo autoconhecimento. Eu preciso primeiro identificar o que é que eu tenho de positivo, quais são as coisas que eu considero como diferenciais em mim, aquilo em que eu sou de fato bom, que eu sou bom, que as pessoas dizem que eu sou bom. Eu preciso identificar quais são as dificuldades que eu tenho, quais são os processos em que eu preciso melhorar, e eu preciso identificar quais são as oportunidades a partir das coisas boas que eu tenho e quais são as ameaças que eu tenho a partir das dificuldades que aparecem na minha vida. Quando eu faço esse trabalho do autoconhecimento, que é uma coisa muito profunda, né? A gente está falando aqui de um modo mais ou menos bem rasteiro, só para vocês terem uma ideia do que é o autoconhecimento. E aí, a partir do momento que eu entendo, eu preciso definir qual é o plano para a minha transformação. O que é que essa minha transformação precisa moldar ou mudar para que eu atinja o meu plano. Não tem como a gente conseguir fazer com que esse plano avance, fazer com que a minha vida avance, eu me transforme, sem que eu rompa com a pessoa que eu sou hoje. O Flávio Augusto fala disso, né? Não há mudança sem ruptura. Eu não consigo mudar se eu não fizer uma cisão com a pessoa que eu sou hoje. E aí, em que aspectos? Eu preciso mudar a minha forma de... o meu caráter, os meus valores e tal. Dependendo do que você queira, você vai precisar mudar os seus valores. Dependendo do que você queira, você vai precisar mudar a forma como você pensa. Dependendo do que você queira, você vai precisar mudar a forma como você se relaciona com as pessoas e com o mundo. Então, isso é uma coisa que você vai descobrir através do autoconhecimento. E trabalhar esses pontos para que você consiga traçar esse caminho e esse plano para essa vida que você deseja viver. Perfeito. Continuando, tem uma dica, né? Antes falou aí de autoconhecimento e você traçar um plano, né? Você, depois que você traçar um plano, observe pessoas que já fizeram isso e modele essas pessoas. A gente fala sobre modelar, não é você ser igual àquela pessoa. Eu não posso ser igual ao Anderson, mas eu posso pensar em hábitos que o Anderson tem, formas que o Anderson age, que levaram ele àquele sucesso ou aquilo que eu quero modelar. Depois da modelar, vem a ruptura. Você precisa tomar uma decisão de realmente romper com o que você vinha fazendo e fazer novas coisas. E nesse processo de ruptura tem as dificuldades, né? As dificuldades que surgem naturalmente em qualquer processo de transformação. E aí, gente, quando vem a dificuldade, você tem que tomar uma posição, deixar de vitimismo, deixar de ser o coitadinho. Ah, mas eu tentei, mas hoje está chovendo, eu não posso sair de casa. Ah, mas eu tentei, mas o meu chefe, ele me boicotou. Ah, mas o amigo me puxou o tapete. Deixe de vitimismo. Você é responsável pela sua mudança, pela sua transformação. Não é as outras pessoas. Tudo isso que vem contrário é para provar, para ver se você realmente está disposto a pagar o preço pela ruptura. Então, você tem que continuar 1, 2, 3, 10 vezes, faça sol ou faça chuva, você tem que estar na arena pronto para a batalha. Não adianta ir para a arena só quando o clima, quando está tudo favorável, porque aí é muito fácil. A transformação, pode ter certeza, vai ter um clima desfavorável. Em qualquer área que você decida, vai ter um clima desfavorável e você tem que tomar o protagonismo da sua vida. Não ser vítima, mas ser o protagonista e fazer, e pegar as dificuldades que vêm, transformar em aprendizado e novamente encontra aquilo que você quer. E, obviamente, o meio em que você está inserido faz total diferença, né? Se você está num meio que não colabora para aquilo que você quer se transformar, você tem que pensar em estar em um outro meio. Não é, a gente já falou sobre isso, não é mudar de amigos, mas um meio que te impulsione. Impulsione a ser o protagonista da sua vida, da sua transformação. Não é isso, Anderson? Sem dúvida, cara. Perfeito. Eu estava lembrando aqui de uma coisa, né, que aconteceu quando eu saí ali do meio em que eu estava e fui para uma cidade nova, para um ambiente novo, e os desafios eles mudaram, né? As pessoas mudaram e a gente não tinha mais como recorrer às mesmas ferramentas para se manter sobrevivendo naquele ambiente. E isso é uma coisa, o processo de transformação ele dói, porque você quando se vê fora do seu ambiente, quando você se vê fora das coisas que você sempre fez e sem poder usar as mesmas ferramentas para você se manter naquele meio, isso é uma coisa que dói, às vezes até te desespera. E esse processo de transformação, ele da mesma forma que dói, ele é libertador também. Porque quando você se descobre
se desafiando em um novo momento, em uma nova situação, você passa a entender que pode muito mais do que você acreditava que podia. Então, essa coisa da transformação na minha vida, ela aconteceu e continua acontecendo, né, algumas vezes. Se eu não tivesse resolvido pagar o preço dessa dor, ela acabaria me deixando naquele mesmo ambiente e talvez eu tivesse até fora do mercado em que eu estava inserido se eu permanecesse ali sem resistente a essa transformação. Como eu olho para algumas pessoas e vejo isso acontecendo, pessoas no mesmo modo, no mesmo jeito, fazendo a mesma coisa, porque não quiseram passar por esse processo de transformação. E arrependidas, e reclamando das suas vidas, e reclamando que a situação não muda, porque não entenderam ainda que a mudança passa por você, né, cara? Você tem alguma história aí, Emerson, de transformação para ilustrar isso? Você falou aí, você que está nos assistindo, nós temos um vídeo, saiu recentemente aqui no canal, onde a gente fala sobre isso, né? Pessoas que estão presas no passado ou demasiadamente no futuro e esquecem de viver o presente. É isso que o Anderson falou, né? A Kodak passou por isso, ela ficou presa na sua história de sucesso do passado e não passou por uma transformação. E isso acabou deixando ela presa no passado, né? Anderson, tem muitas histórias que eu poderia contar aqui, mas eu acho que uma história rápida, que muitas pessoas, se não viveram, eu espero que vivam de transformação, e se você quer ser uma pessoa séria, um homem sério, uma mulher séria, essa transformação é necessária, que passei quando eu me casei. Quando eu era solteiro, eu tinha uma vida, eu saía com os amigos, eu não tinha ali hora para chegar em casa, eu não tinha um compromisso com ninguém em casa, mas a partir do momento que eu casei, essa transformação ela foi necessária. Eu tinha que compartilhar os meus horários com a minha esposa, eu tinha que fazer alguns acordos de sair, não sair mais sozinho, sair acompanhado. Então, toda essa transformação, no início, ela gera uma dor. Poxa, eu era uma pessoa solteira, né? E agora eu tenho que prestar contas do que eu estou fazendo para uma outra pessoa, mas é uma transformação necessária para o convívio do casal, para um casamento estruturado e sólido. Isso é recomendável, você tem que ter esses acordos. É uma transformação simples, mas que todos vão passar. O que eu quero deixar registrado nessa história de casamento, vida de solteiro e casamento, é que exige uma renúncia. Eu tive que renunciar a alguns desejos para ter ali a pessoa amada, a minha esposa, do meu lado. Da mesma forma, se você quer se transformar numa pessoa, se você tem um desejo ali por uma transformação de vida, saúde ou financeira, você vai ter que renunciar a alguns prazeres momentâneos por um prazer maior e futuro. E isso não tem jeito, a transformação funciona assim, tá? Você pode tomar a decisão de mudança em um segundo. Decidir mudar. Isso acontece em um segundo e a gente acredita nisso. Mas a efetivo resultado dessa decisão demora um certo tempo. Decidir emagrecer. Você não vai acordar no outro dia com o corpo sarado. Decidir melhorar na minha vida profissional. Você não vai mudar do dia para a noite. A decisão, sim, mas a mudança é progressiva. Então, esteja disposto a se transformar, a romper, a assumir o protagonismo da sua vida. E isso não depende de mim, não depende do Anderson. A gente te dá as orientações, mas depende de você. A responsabilidade de mudar ou continuar do jeito que está é sempre sua. É isso aí, perfeito, show de bola. Beleza, meu irmão, valeu mais uma vez aí, obrigado a vocês pela audiência, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal e mandar essa mensagem aí para alguém que vocês acreditam que ela vai fazer diferença, que está precisando, de repente, ouvir isso aqui, tá bom? Um abraço, meu irmão, um abraço para vocês aí. Um abraço, até mais.